Olá, meu nome é Nayara e este é mais um Ordem do Dia. Quem fala melhor? Ordem do Dia. E o tema de hoje é imposto sobre grandes fortunas. Esse tipo de tributação é defendido por grupos políticos e civis como uma possível fonte de arrecadação para o Brasil. E antecipando a necessidade e a urgência de ações econômicas, parlamentares discutem a possibilidade de taxar grandes fortunas para amenizar os efeitos da crise causada pela pandemia de coronavírus no Brasil. E duas delas foram apresentadas após a chegada do coronavírus. A Câmara dos Deputados também estuda a criação de um empréstimo compulsório baseado em grandes fortunas com esse mesmo objetivo emergencial. Hoje, o Arthur Ives e o Gustavo Tavares, da Meta Política, participam do programa com explicações e análises sobre essas propostas e a conjuntura política do país. Gustavo, uma das propostas que estão no Senado prevê não só o imposto sobre grandes fortunas, mas também o empréstimo compulsório. Em que consiste essa medida e quem ela atinge? Bem, essa proposta a que você se refere é o PLP 50 de 2020, de autoria da senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão. Primeiramente, em resumo, esse projeto de lei prevê o imposto sobre o patrimônio líquido dos brasileiros com mais de 12 mil vezes o limite de isenção do imposto de renda. Traduzindo, hoje está isento de imposto de renda valores até R$ 1.900. 12 mil vezes esse valor quer dizer 22,8 milhões de reais aproximadamente. Então, a senadora Elisiane Gama está propondo um imposto sobre o patrimônio líquido que supere esse valor. Antes de entrarmos a fundo no projeto, vamos entender o que é o patrimônio líquido, que é a base sobre a qual vai ser calculado o imposto. Não se trata de todo o patrimônio da pessoa, mas, de modo resumido, do valor de tudo que ela possui, descontado tudo que ela deve. Então, se essa diferença entre tudo que ela possui e tudo que ela deve, todos os direitos que ela tem a receber e todas as obrigações que ela tem que pagar, se essa diferença for superior a 22,8 milhões de reais, ela poderá ser tributada. Para realizar essa tributação, a alíquota é progressiva. Varia entre 0,5% para aqueles que possuem patrimônio líquido entre 22,8 milhões e 38 milhões de reais, de 0,75% para aqueles que possuírem entre 38 milhões de reais e 133 milhões de reais, e de 1% para aquele patrimônio que supere 133 milhões de reais. Mas a alíquota do imposto será progressiva, como ocorre no imposto de renda normal, quer dizer, aplica-se aquele percentual sobre o valor correspondente a cada faixa. É o que se chama de alíquota efetiva. Para tentar entender melhor, vamos considerar uma pessoa que tem um patrimônio líquido de 150 milhões de reais. Se fosse aplicar a alíquota nominal, isto é, de 1%, ela teria que pagar R$ 1.272.000 reais de imposto. Mas como é a alíquota efetiva, o cálculo seria 0,5% sobre o valor entre 22,8 milhões, que é o mínimo, e 38 milhões, que é o máximo para essa primeira faixa, ou seja, então a diferença é entre 15,2 milhões, Seria 0,5% sobre 15,2 milhões. Depois, 0,75% sobre o valor entre 38 e 138 milhões de reais, ou seja, que é a segunda faixa, Seria 0,75% sobre 95 milhões de reais. E, por fim, a última faixa, 1% sobre 17 milhões, que é a diferença entre 133 e 150, que é o total do patrimônio líquido dessa pessoa considerada, Então, na primeira faixa, nós teríamos um imposto de R$ 76 mil reais. Na segunda, um imposto de R$ 712.500 e na última faixa de R$ 170 mil reais. Ou seja, o imposto devido por essa pessoa seria de R$ 958.500 reais e não sobre R$ 1.272.000, que seria devido caso a alíquota fosse nominal e não efetiva. Esse é o imposto sobre grandes fortunas que a senadora está propondo, que segundo o projeto dela valerá enquanto valer a emenda ao teto de gastos. Lembrando que a emenda ao teto de gastos vai valer até 2037. Arthur, o segundo projeto em tramitação no Senado, que também foi apresentado depois do início do coronavírus, é de autoria do senador Regufe, do Podemos do Distrito Federal. O que ele propõe? Quais são as principais diferenças entre esse PLP e o que foi apresentado pela senadora Elisiane Gama? Olá, Nayara, e a todos os ouvintes do Ordem do Dia. É um prazer imenso participar mais uma vez aqui do podcast, principalmente se tratando de uma temática tão importante nesse momento aí, tão difícil, Estamos atravessando no Brasil e no mundo. E, bom, vamos lá. Agora respondendo a sua pergunta. O PLP 38 de 2020, assinado pelo senador Regufe, utiliza outra base de cálculo.
ele prevê a taxação de patrimônios acima de 50 mil vezes o salário mínimo, ou seja, cerca de 50 milhões de reais. E ao contrário do projeto da senadora Elisiane Gama, a alíquota estabelecida por esse projeto é fixa, é de 0,5% sobre o patrimônio líquido superior aí aos 50 milhões de reais. Dos outros projetos que tramitam no Senado, um é de autoria do senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, e é de 2019, e o outro é de autoria do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, e é ainda mais antigo, é de 2015. No entanto, a proposta de Plínio Valério é a que tem tramitação mais adiantada no momento. Ela está pronta para ser votada na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, a CAE. Que diferenças esses textos apresentam e o que justifica essa diferença na velocidade de tramitação das duas proposições? Bom, Nayara, o projeto que está mais em evidência, o PLP 183 de 2019, de autoria do senador Plínio Valério, ele propõe taxar patrimônios superiores aí a 22,8 milhões de reais, tendo alíquotas variáveis de 0,5% até 1%. Então, veja, é um projeto que serviu de base para o projeto da senadora Elisiane Gama. O senador Major Olímpio chegou a apresentar um relatório favorável ao texto, agora recentemente, no dia 25 de março. As modificações foram apenas 2 emendas, que foram da autoria dele, que acabaram atrelando aí, de maneira bem direta, a aplicação dos impostos aos focos de crise que o coronavírus deve ocasionar. Então, uma das emendas determinou que o imposto previsto no PLP 183 teria validade de 2 anos, e a outra, que trata simplesmente da distribuição dos recursos. Essa emenda determina que o dinheiro arrecadado com esse tributo seja distribuído entre 3 fundos. 50%, no caso, para o Fundo Nacional de Saúde, o FNS, 25% para o Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, e os 25% restantes para o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza. Uma das diferenças entre esses textos está no valor, que é o do Plínio Valério começa a cobrar a partir dos 22 milhões de reais e o do senador Paim a partir dos 50 milhões de reais. No caso, os 22 milhões do PLP 183 corresponde apenas ao patrimônio líquido. E os 50 milhões do PLP 315, que é da autoria do senador Paim, incide sobre um conceito mais amplo de patrimônio. Exclui aí, por exemplo, alguns bens como imóvel de residência. Sobre essa diferença na velocidade de tramitação, o próprio Paim apresentou um requerimento para que esses projetos que tratam dessas matérias tramitem todos juntos. Isso significa o quê? Que todos eles tenham só um relator e sejam todos votados de uma vez. E quais são esses textos? O PLP 183 de 2019, o 315 de 2015, o PLP 38 de 2020 e o PLP 50 também de 2020. Como a relatoria do projeto Paim foi devolvida, né, ainda em 2015, e na época o relator na Comissão de Assuntos Econômicos era o senador Fernando Bezerra Coelho, a tramitação do projeto está aguardando um novo relator. O fato de um projeto estar mais adiantado que o outro tem a ver aí com questões políticas. Ou seja, como esse tema geralmente é defendido pelo espectro político da esquerda e ainda foi proposto por um senador do PT, lembrando aí que a sigla anda bastante estigmatizada, essa matéria ficou um tanto tempo aí parado dentro do Congresso. Mas agora, com toda a crise aí instaurada pelo coronavírus e o tema sendo levantado por outras correntes políticas, é possível que haja, sim, algum andamento entre eles. E além do imposto sobre grandes fortunas, um dos projetos no Senado trata também sobre empréstimo compulsório, não é isso? Isso. O projeto da senadora Elisiane Gama propõe também o empréstimo compulsório, como você mencionou, para financiar preferencialmente as necessidades de proteção social decorrentes da pandemia, da Covid-19. O empréstimo compulsório seria cobrado de pessoas com patrimônio superior a 22,8 milhões, ou seja, seria baseado, teria a mesma, digamos assim, o patrimônio líquido é a base sobre a qual será feito esse empréstimo compulsório. Nesse caso, não estão previstas alíquotas progressivas, como um caso de imposto sobre grandes fortunas, mas sim uma alíquota única de 4%, isto é, de 4 centavos por cada real superior a 22,8 milhões de reais de patrimônio líquido. Então, suponhamos agora uma pessoa com patrimônio líquido de 30 milhões de reais, ou seja, 7,2 milhões acima do valor estipulado. Nesse exemplo, o valor a ser emprestado compulsoriamente seria de 288 mil reais. Se fosse aprovado o projeto da forma como está, os empréstimos seriam cobrados ainda neste ano e restituídos a partir de 2021, em forma de abatimentos, justamente no imposto de que trata o tributo sobre grandes fortunas. Quer dizer, vamos supor que aprove um projeto.
Ainda neste ano, a pessoa do exemplo acima, teria que emprestar para a União R$288 mil. No ano seguinte, ela teria que pagar o imposto sobre grandes fortunas. No caso dela, que possui R$30 milhões, o imposto seria de 0,5% sobre 7,2 milhões, que é o valor que supera o mínimo exigido. Ou seja, o imposto devido por ela seria de R$36 mil no ano que vem. O valor seria devolvido a essa pessoa por meio de abatimento desse imposto. O valor emprestado compulsoriamente seria devolvido por meio do abatimento desse imposto sobre grandes fortunas. Então, fazendo uma conta simples aqui, nesse mesmo exemplo, ela levaria 8 anos para ter os R$288 mil emprestados de volta, na forma de compensação do imposto sobre grandes fortunas. A Câmara também tem um projeto sobre empréstimo compulsório. O que é previsto e em que situação ela se encontra? Além disso, a imposição do pagamento de empréstimo ao Estado é constitucional? Sim, a Constituição permite o empréstimo compulsório em casos de emergência, como guerras ou calamidade pública, como o que vivemos agora por causa da pandemia do coronavírus, Isso aí está lá no artigo 148 da Constituição. Agora, com relação ao projeto da Câmara que você perguntou, diferentemente dos projetos que estão no Senado, esse projeto da Câmara trata do empréstimo compulsório para pessoa jurídica, isto é, para empresas, enquanto o imposto sobre grandes fortunas e até mesmo o empréstimo compulsório previsto pelo projeto da senadora Elisiane Gama trata de pessoas físicas. Esse projeto da Câmara é o PLP 34 de 2020. Ele faz as seguintes restrições. Primeiramente, serão sujeitas ao empréstimo compulsório empresas com patrimônio líquido superior a R$1 bilhão. Então, já pelo critério do valor, percebemos que se trata de um valor muito acima daqueles previstos no projeto do Senado. Depois, o valor do empréstimo não será calculado com base no patrimônio líquido, mas sim com base no lucro líquido apurado nos últimos 12 meses. Quer dizer, a questão do patrimônio líquido é só para selecionar aqueles que serão objetos do empréstimo compulsório, mas o empréstimo não será calculado com base no patrimônio, mas sim no lucro líquido apurado nos últimos 12 meses. E esse valor, esse empréstimo, pode ser de até 10% desse lucro líquido. Caberá, se for aprovado, caberá ao governo estabelecer o percentual que cada setor da economia iria emprestar. Então, o governo poderia criar uma alíquota de 3% para o setor das telecomunicações e de 9% para o setor automobilístico, por exemplo. E esse valor ficaria ao critério do governo, sendo que o máximo que poderia ser cobrado seria 10%. Diferentemente dos impostos, o empréstimo compulsório já começa a valer no ano da sua aprovação. Não precisa esperar no ano seguinte, que é o princípio da anterioridade. Quando se cria um novo imposto, só pode ser cobrado no exercício seguinte. A única condição é de que, claro, os valores sejam devolvidos depois. Nesse ponto, os projetos também divergem. Como vimos, o da senadora Elisiane Gama prevê a devolução por meio de compensação em relação ao imposto sobre grandes fortunas a partir do ano que vem. O da Câmara, esse projeto específico, prevê a devolução em até 4 anos e não por meio de compensação, mas em espécie, em dinheiro mesmo, em moeda corrente. Se aprovadas as medidas temporárias de taxação de grandes fortunas exclusivamente em razão da crise do coronavírus, outras medidas, aquelas permanentes, teriam mais facilidade de aprovação daqui para frente? É difícil prever porque esse é um tema bastante delicado. Basta citar o fato de que a possibilidade de se criar um imposto sobre grandes fortunas já está prevista na Constituição há mais de 30 anos e nunca foi regulamentado. Ou seja, por mais que tenham setores que levantem essa bandeira, a maioria dos parlamentares não concorda com essa questão. Uma pesquisa feita lá nos Estados Unidos no início deste ano pelo Instituto Ipsos, em parceria com a agência Reuters, mostrou que 64% dos americanos concordavam que os mais ricos deveriam pagar mais impostos. Mas uma coisa é concordar com a ideia, outra coisa é implementar, Em 1990, só para a gente ter uma ideia do panorama, 12 países da OCDE, que em tese são os países mais ricos do mundo, cobravam um tipo de taxa sobre grandes fortunas. Em 1990, 12 países da OCDE cobravam. Hoje, apenas 4 países desse bloco têm esse tipo de cobrança, que é a Espanha, a Suíça, a Noruega e a Bélgica. A França chegou a adotar um imposto semelhante, mas acabou abandonando essa cobrança posteriormente. Muitas pessoas devem se lembrar, inclusive, do caso do ator Gérard Depardieu, que saiu da França e foi primeiro para a Bélgica, depois para a Rússia, justamente para não ter que pagar o imposto. Na verdade, na época ele negou que tenha sido por isso, mas o governo francês disse que ele estava fugindo sim do imposto. Quer dizer, além de ser uma medida difícil de ser implementada, apesar de eventual apoio popular, é uma medida que pode não ter efetividade alguma. Haja vista, principalmente, a facilidade com que pessoas muito ricas têm de se mudar de país. Então é muito fácil imaginar que, se for aprovado um projeto nesse sentido, muitos milionários deixariam o Brasil.
É mesmo porque, como esse imposto não tem em todos os países, é muito simples sair de um país para outro, né? Mudar de domicílio. Existem também desafios de ordem técnica para viabilizar um imposto como esse. Por exemplo, existem bens como joias e obras de arte cujo valor é difícil mensurar. Então, na maioria das vezes, elas chegam ao valor desses bens no momento da venda. Sem contar outras dificuldades nessa área, para apurar de fato o patrimônio líquido de uma pessoa ou de uma empresa. Mas a gente tem que ter em mente também que, após superada essa crise, né, da pandemia, nós teremos um país em uma grave crise econômica. Não só o Brasil, mas a crise vai ser global. Então pode ser que esse cenário favoreça medidas mais delicadas como essa. Porém, mais uma vez, é difícil prever isso no atual momento. Então, no geral, de todas as citadas, qual ou quais propostas têm mais chances de serem aprovadas, Arthur? De todos esses projetos, provavelmente o que mais tem chance aí de ser aprovado é o da Câmara, é o PLP 34 de 2020. Primeiro por uma questão temática, né, por tratar de um projeto com limitação curta, que não cria um novo imposto, mas sim cria uma obrigação de empréstimo. Além disso, o recorte no valor é bem alto, ou seja, o patrimônio líquido de empresas acima de R$1 bilhão. Nos projetos do Senado, além de se criar um imposto permanente com duração longa, o recorte do patrimônio é mais baixo, começando aí em R$22,8 milhões e atingindo pessoas físicas. O segundo fator que faz com que esse projeto tenha mais chance é de ordem política, que é o projeto conta com o apoio de chamado Centrão, foi apresentado pelo líder de um partido muito importante, no caso o PL, na figura do Wellington Roberto, e já tem até requerimento de urgência apresentado por outra liderança importante, o deputado Arthur Lira, que é líder de um bloco com mais de 225 deputados. Além deles, ainda se tem o apoio do líder do PT, com 53 deputados, e do líder do Republicanos aí com mais 31 deputados. Ou seja, juntos, os partidos que apoiam essa matéria somam 309 deputados. Trata-se então aí de um apoio muito expressivo. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, chegou a se manifestar contrariamente a esse projeto, mas pode ser que, dada a pressão e o número de deputados que se tenha em torno desse projeto, ele acabe mudando de ideia, né? Se esse requerimento de urgência for aprovado, o projeto pode ser votado em turno único. Lembrando que, via de regra, o PLP, que é um projeto de lei complementar, tem que ser votado em 2 turnos. Então, se os líderes conseguirem aprovar a urgência para ele, a tramitação vai ser bem acelerada. Além disso, no quesito tributação, nós temos 2 propostas importantes em tramitação, a PEC 45 de 2019 na Câmara e a PEC 110 de 2019 também no Senado. E nenhuma delas trata da questão do imposto sobre grandes fortunas, o que evidencia aí, né, que não existe motivação em tratar desse assunto. O Arthur e o Gustavo detalharam aqui as principais propostas de tributação de grandes fortunas que estão sendo tratadas no Congresso Nacional e todas elas têm a mesma premissa: compensar minimamente as disparidades do nosso país, que é o 7º mais desigual do mundo. Essa é a classificação do último relatório divulgado pelo Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento, PNUD, em 2019. Com base no índice de Gini, aquele coeficiente que mede desigualdades sociais, o documento mostra que os únicos países mais desiguais que o Brasil são África do Sul, Namíbia, Zâmbia, República Centro-Africana, Lesoto e Moçambique. Enquanto isso, apenas aquele 1% mais rico do Catar concentra mais renda que o grupo correspondente no Brasil. O período de recessão mais recente no Brasil, claro, acentuou ainda mais as diferenças de renda. Segundo um estudo da FGV, a população em condição de extrema pobreza aumentou 67% entre 2014 e 2018, quando a renda dos mais pobres caiu 39%. Em um cenário de crise, o impacto para essa parcela da população é ainda mais brutal. E tratando-se de uma pandemia, é fundamental reverter riquezas em investimentos nos serviços públicos para quem tanto depende deles. E esse foi mais um Ordem do Dia. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe e siga a gente nas redes sociais. Arthur e Gustavo, obrigada pela participação. Obrigado pela oportunidade, até mais. Obrigado mais uma vez, Nayara. Até mais. E a todos, obrigada pela audiência e até a próxima. Com os meus agradecimentos, está encerrada a sessão.